Como lidar com pessoas que acham que têm sempre razão. Você conhece alguém que acha que está sempre certo? É difícil se comunicar com essa pessoa? E o pior, além de se achar sempre a dona da verdade, ela também acha que você está sempre errada? É possível conviver com esse tipo de pessoa de forma pacífica e harmoniosa? Fique comigo neste vídeo e descubra os segredos para ter uma convivência tranquila, sem brigas e discussões com pessoas que se acham donas da razão. Lidar com pessoas que acreditam que estão sempre certas pode ser desafiador e, por vezes, desgastante. No entanto, é possível lidar com essas situações de maneira equilibrada, preservando a sua paz interior e evitando conflitos desnecessários. Reconheça o que você pode controlar. Um dos principais princípios do estoicismo é o discernimento constante de que algumas coisas estão fora do nosso controle. Isso pode ser aplicado a quase tudo, e uma simples pergunta pode ajudar a dissipar preocupações desnecessárias e embates infrutíferos. Pergunte-se: isso está sob o meu controle? A primeira lição é entender que você não pode controlar a opinião ou o comportamento de outra pessoa, apenas a sua própria reação. Aceitar isso reduz a frustração e prepara você para lidar com a situação de maneira racional, prática e objetiva. Quando tomamos decisões importantes muito emocionadas, de cabeça quente, somos influenciadas pelo impulso e pelas emoções intensas, o que pode levar a escolhas precipitadas ou menos racionais. Isso acontece porque, nesse estado, a amígdala cerebral, parte do cérebro responsável por gerenciar nossas reações emocionais, assume o controle e ofusca o funcionamento do córtex pré-frontal, que é responsável pelo pensamento lógico, análise e tomada de decisões ponderadas. A ilusão de que podemos controlar as outras pessoas é uma das principais fontes de frustração em nossas relações. Muitas vezes, acreditamos que ao argumentar, orientar, repreender ou mesmo insistir, podemos alterar comportamentos ou mudar convicções. Essa ideia, porém, contradiz uma realidade fundamental. Cada indivíduo é dono de suas escolhas e pensamentos. E não temos acesso ao domínio interno de ninguém além de nós mesmos. Do ponto de vista estoico, Epicteto já nos alertava. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Aquilo que está sob nosso controle é limitado às nossas opiniões, desejos, aversões, pensamentos e ações. Os pensamentos, atitudes e reações dos outros estão fora desse círculo. Acreditar que palavras ou gestos serão capazes de transformar outra pessoa é como tentar segurar o vento nas mãos ou enxugar gelo. Embora possamos influenciar momentaneamente, o núcleo das decisões humanas repousa em seu livre-arbítrio. Que está fora do teu controle, bem como tudo o que rodopia à tua volta no turbilhão das circunstâncias exteriores, para que os poderes do teu espírito, assim imaculado e afastado de tudo o que o destino pode fazer, possa viver a sua vida em independência, fazendo o que é justo, aceitando o que acontece e falando a verdade. Marco Aurélio, Meditações. Quando tentamos forçar mudanças, acabamos reforçando um ciclo de frustração. Suponha que você acredite que com mais argumentos ou críticas incisivas, conseguirá corrigir o comportamento de alguém. Se o resultado for contrário ao esperado, você provavelmente sentirá irritação ou decepção. Mesmo quando há um resultado favorável, ele frequentemente dura pouco, porque o verdadeiro aprendizado ou mudança não pode ser imposto de fora para dentro. Uma abordagem mais sábia é aceitar que nosso papel em relação às outras pessoas é limitado. Podemos oferecer perspectivas, apoio ou até advertências com a melhor das intenções, porém sem muitas expectativas. É essencial lembrar que a escolha de acolher ou não o que dissemos pertence exclusivamente ao outro. E não adianta ficar com raiva, chateada ou simplesmente cortar relações com essa pessoa. Ela tem o direito de escolher o que quer fazer e você deve simplesmente aceitar. Marco Aurélio, em suas Meditações, nos convida a focar no nosso papel e deixar os resultados ao fluxo natural das coisas. Realiza teu dever e solta o resto. Isso não significa resignação passiva. Significa reconhecer a realidade,
Somos responsáveis apenas pelas sementes que plantamos, mas não pelo solo em que elas caem ou pelo modo como florescem. É preciso desapegar-se do resultado. Em relações próximas, como família ou trabalho, essa aceitação pode ser ainda mais desafiadora, pois queremos o bem dos outros ou sentimos que sua mudança afetaria diretamente nosso bem-estar. Contudo, investir nossa energia em tentar controlar o incontrolável acaba drenando nossa paz e nos distanciando daquilo que realmente podemos fazer: ser um exemplo positivo, reagir com calma e trabalhar na melhoria do nosso próprio comportamento. Muitas vezes essa atitude imperativa acaba por afastar as pessoas que amamos. Quando aceitamos que cada pessoa segue seu próprio ritmo e processo, libertamo-nos de uma carga desnecessária. Isso não nos impede de comunicar nossa perspectiva ou estabelecer limites, mas muda nossa expectativa sobre o impacto que teremos. Nossas ações passam a ser guiadas mais pela sabedoria do que pela urgência de obter um determinado resultado. Assim, a libertação dessa ilusão de controle é um convite à serenidade. Enxergar a realidade como ela é nos dá uma nova maneira de nos relacionarmos com o mundo, com menos ansiedade e mais compaixão, tanto pelos outros quanto por nós mesmos. Ação prática. Antes de entrar em uma discussão, reflita sobre o que depende de você. Prepare-se para agir com calma, independentemente da opinião da outra pessoa. Evite tomar as situações como um ataque pessoal. Muitas vezes, as pessoas que insistem em estar sempre certas o fazem por insegurança. Reconheça que isso reflete mais sobre elas do que sobre você. Desvincular suas emoções da atitude delas é essencial para manter a serenidade. Pergunte-se se, no fundo, essa pessoa não poderia estar tentando lidar com questões pessoais relacionadas a baixa autoestima mascarada. Muitas vezes, a necessidade de estar sempre certo é uma tentativa de proteger a própria autoestima. A pessoa pode se sentir vulnerável ou insegura e, por isso, adota uma postura de superioridade como defesa. Experiências de validação. Crescer em um ambiente onde estar certo era valorizado mais do que aprender ou ouvir pode reforçar o comportamento. Traços de personalidade. Algumas pessoas têm traços de personalidade como o narcisismo ou a rigidez mental que dificultam reconhecer erros ou ver as coisas por outros ângulos. Entre parênteses, sobre os narcisistas. Aqui temos um capítulo à parte sobre pessoas que acham que têm sempre razão, os narcisistas. Lidar com uma pessoa narcisista pode ser enlouquecedor, especialmente porque elas tendem a colocar suas próprias necessidades, sentimentos e visões acima dos outros. Como saber se essa pessoa é narcisista? O narcisismo é mais profundo do que só achar que tem sempre razão. É um padrão consistente de comportamento associado a características emocionais e relacionais específicas. Vamos listar alguns traços característicos de pessoas narcisistas. Necessidade constante de atenção e validação. Busca incessantemente ser admirada e reconhecida. Fica frustrada e ressentida se não recebe a atenção que acha merecer. Falta de empatia. Dificuldade em se importar genuinamente com os sentimentos ou experiências alheias. Exemplo: menospreza suas preocupações com um "isso não é tão importante" ou "pare de dramatizar". Sentimento de superioridade. Tendência a ver os outros como inferiores e acreditar que está sempre num nível acima. Sensibilidade extrema a críticas. Responde com raiva, defensividade ou manipulação quando desafiada. Pode reverter a crítica com ataques pessoais ou silenciosamente evitar o assunto. Comportamentos manipulativos. Usa elogios falsos, culpas, chantagens emocionais ou mentiras para controlar situações e pessoas. Arrogância e necessidade de controle. Insiste que suas ideias ou métodos são sempre os melhores, mas de maneira exageradamente autoritária. Invalida qualquer ideia ou decisão que não tenha partido dela. Grandiosidade. Pode ter fantasias de poder, sucesso ou perfeição que a fazem desconsiderar limites realistas. Aqui estão estratégias práticas e dicas para manter o equilíbrio ao interagir com alguém narcisista.
Reconheça seus limites emocionais. Não tente curá-los ou mudar quem eles são. Lembre-se de proteger sua saúde emocional. Não absorva culpas que não são suas. Seja clara e direta. Use uma comunicação firme e objetiva. Exemplo: eu aprecio sua opinião, mas preciso fazer o que funciona para mim. Evite confrontos desnecessários. Conflitos podem alimentar a necessidade de controle do narcisista. Escolha cuidadosamente suas batalhas. Nem todo argumento vale o desgaste emocional. Lembre-se, minha amiga estoica. Não entre em guerras que não são suas. Escolha as batalhas pelas quais realmente valem a pena lutar. Não desperdice energia à toa. Estabeleça limites claros. Diga com calma, mas assertivamente, o que é aceitável e o que não é. Exemplo: eu entendo sua visão, mas prefiro que esse assunto não seja abordado de forma tão pessoal. Não ceda à manipulação. Narcisistas podem recorrer a críticas ou elogios excessivos para controlar a situação. Mantenha seu foco e evite agir apenas para agradá-los. A crítica e o elogio têm o mesmo objetivo: tentar fazer você parar. Resista à necessidade de agradá-los. Não entre no ciclo de buscar constantemente a aprovação do narcisista. Isso reforça a dinâmica desequilibrada. Concentre-se em suas próprias emoções. Tente não esperar empatia ou validação deles. Procure apoio emocional em outros lugares se necessário. Se afaste, se for possível. Em casos de abuso emocional ou desgaste excessivo, cortar ou limitar contato pode ser necessário para preservar sua saúde mental. Muitas vezes, um afastamento pode ser benéfico para a relação de vocês. Isso não significa necessariamente uma ruptura total, mas cada caso deve ser avaliado de forma individual. Lembre-se, minha amiga estoica, você não é responsável por preencher as lacunas emocionais de ninguém, nem por aceitar comportamentos que minam seu bem-estar, seu equilíbrio emocional e sua saúde. Você pode lidar com uma pessoa narcisista mantendo firmeza, respeito próprio e clareza sobre seus limites. Agora vamos ao que interessa. Como lidar com esse tipo de pessoa? Seja curioso, não combativo. Em vez de entrar em conflito direto, faça perguntas para explorar o ponto de vista da pessoa. Isso pode ajudá-la a perceber inconsistências nas próprias ideias. Exemplo: interessante. Pode me explicar como você chegou a essa conclusão? Não leve para o lado pessoal. Lembre-se de que esse comportamento é mais sobre a insegurança da outra pessoa do que sobre você. Use frases que promovam diálogo. Diga algo como: entendi seu ponto de vista. Posso compartilhar como vejo essa questão? Em vez de tentar corrigi-la de imediato, crie espaço para sua perspectiva. Evite debates improdutivos. Se perceber que a pessoa não está aberta a mudar de opinião, economize sua energia. Reconheça o limite entre discutir algo saudável e insistir em um impasse. Foque nos fatos, não na pessoa. Ao discutir ideias, evite acusações ou julgamentos pessoais. Exemplo: segundo esses dados, parece que as coisas podem ser diferentes do que pensamos inicialmente. Fortaleça sua comunicação assertiva. Use eu em vez de você, para evitar tons acusatórios. Exemplo: eu vejo a situação de uma maneira diferente. Será que podemos analisar outras perspectivas? Estabeleça limites claros. Se o comportamento for invasivo ou desrespeitoso, diga com calma: prefiro que a gente discuta isso de forma mais colaborativa. Se não for possível, talvez seja melhor continuarmos outro dia. Incentive a reflexão. Ofereça ideias que estimulem a dúvida, mas sem pressão. Exemplo: interessante. Algumas pessoas mencionam perspectivas diferentes sobre isso. O que você acha disso? Lidar com pessoas que acreditam estar sempre certas exige paciência, mas promover uma comunicação baseada em empatia e limites pode ajudar a preservar sua energia e até inspirar a pessoa a ser mais aberta com o tempo. O importante aqui, minha amiga estoica, é não se deixar contaminar por este tipo de pessoa. Geralmente são pessoas carregadas de energias negativas, inveja, agressividade, frustração e infelicidade.
Não deixe que ela invada o seu espaço, seu corpo e sua mente. Mantenha-se protegida e firme. Vigiai constantemente, pois esse tipo de pessoa consegue nos abalar de diversas formas muito sutis, até mesmo fazendo com que sintamos pena delas. Não sinta pena de ninguém. Por mais que seja doloroso o que a pessoa está passando, você nunca irá saber do porquê a pessoa está assim. Ela poderá inventar 1001 versões sobre como é injustiçada ou vítima das circunstâncias. Mas lembre-se, isso é uma estratégia para drenar a sua energia. Não permita. É lógico que sempre podemos ajudar, ouvir ou aconselhar. Mas tome cuidado se você está fazendo isso repetidamente pela mesma pessoa. Isso é um mau sinal. Fique alerta. Ação prática. Respire fundo ao perceber que o comportamento da outra pessoa o irrita. Internamente diga a si mesma: não é sobre mim. Esta é apenas a maneira dela de reagir ao mundo. Pratique a arte do silêncio. Nem todas as discussões precisam de uma resposta imediata. Muitas vezes, permanecer em silêncio e escutar pode desarmar a tensão e ajudar a esclarecer os pontos de divergência. A prática do silêncio durante uma discussão com uma pessoa que acha que sempre tem razão, ou até mesmo com um narcisista, pode ser uma ferramenta poderosa para minimizar conflitos e preservar a sua energia emocional. Aqui estão algumas formas de como o silêncio pode ajudar. Evita escalonamento do conflito. Muitas vezes, responder ou contra-argumentar pode alimentar a necessidade da outra pessoa de vencer a discussão, o que só aumenta a tensão. Permanecer em silêncio quebra o ciclo da reatividade e reduz a chance de que o conflito fique fora de controle. Experimente. Em vez de retrucar imediatamente, faça uma pausa e ouça, mesmo que discorde. Isso pode ajudar a acalmar a intensidade da conversa. Oferece espaço para a pessoa refletir. Ao evitar interrompê-la ou tentar corrigi-la, você permite que ela expresse seu ponto de vista sem sentir que precisa se defender o tempo todo. O silêncio cria uma lacuna que pode ajudá-la a perceber, por conta própria, inconsistências ou o impacto de seu comportamento. Experimente. Use um silêncio estratégico em momentos-chave, como depois de uma afirmação exagerada ou contraditória. Preserva sua energia emocional. Discussões com alguém que insiste em estar sempre certo podem ser desgastantes. O silêncio permite que você escolha com sabedoria o que merece sua energia. Em vez de se envolver profundamente em debates infrutíferos, você foca em manter sua tranquilidade. Experimente. Em vez de tentar ganhar a discussão, mentalize que sua prioridade é se preservar, não convencer o outro. Evita palavras ditas no calor do momento. Discutir acaloradamente pode levar a dizer coisas que aumentam ainda mais o conflito. O silêncio funciona como uma barreira que impede reações impulsivas. Experimente. Respire fundo antes de responder. Use o tempo de silêncio para processar suas emoções. Demonstra maturidade e controle emocional. O silêncio não é sinal de submissão, mas de autocontrole e inteligência emocional. Ele mostra que você não precisa ser reativa para participar da conversa. Essa atitude pode levar a outra pessoa a diminuir seu tom ou até mesmo repensar a forma como está conduzindo a discussão. Experimente. Mantenha uma postura calma e neutra durante o silêncio. Se quiser responder depois, faça isso com objetividade. Gera frustração no outro, sem agressão. Pessoas que insistem em estar sempre certas esperam resistência ou reação para validar seu comportamento. O silêncio frustra essas expectativas sem ser agressivo. Essas pessoas estão sempre preparadas para brigar a fim de fazer sua opinião prevalecer. São sempre beligerantes. Isso pode diminuir o ritmo ou a intensidade da discussão, dando-lhe mais controle sobre o cenário. Experimente. Quando for atacada ou pressionada, escolha não reagir imediatamente. Mostre que está ouvindo, mas sem se comprometer com respostas imediatas. Dicas para tornar o silêncio eficaz. Mantenha uma linguagem corporal neutra. Evite expressões que demonstrem raiva, sarcasmo ou irritação. Um aceno leve com a cabeça pode indicar que você está ouvindo, sem encorajar o comportamento negativo. Use pausas ao falar.
Responda somente o essencial e com pausas curtas. Isso mantém a calma e reforça sua serenidade. Reforce depois com uma frase calmante. Exemplo: eu prefiro que conversemos sobre isso mais tarde. Ou, entendi seu ponto de vista. Vou pensar sobre isso. Combine silêncio com limites. Se o comportamento persistir, você pode encerrar a discussão respeitosamente dizendo: vamos retomar essa conversa em outro momento. O silêncio tende a desarmar a outra pessoa sem intensificar o conflito. Permite que você mantenha a compostura enquanto cria um ambiente mais propício para um diálogo produtivo. Ele reduz os danos emocionais que discussões longas e improdutivas podem causar. Lembre-se, o silêncio é mais poderoso quando combinado com autoconsciência e propósito claro. Não se trata de ganhar ou de se submeter, mas de cuidar do seu bem-estar e da qualidade do diálogo. Minha amiga estoica, se você ainda não percebeu o quanto o silêncio pode ser uma arma poderosa para o seu sucesso e bem-estar emocional, assista no nosso canal o vídeo O Poder do Silêncio Feminino. Será muito útil para você. Foque em construir um diálogo, não em ganhar. Não discuta como se estivesse lutando por um troféu. Marco Aurélio Meditações. O objetivo de uma conversa não é provar quem está certo, mas buscar o entendimento e a harmonia. Aborde a situação com humildade, lembrando que até mesmo suas opiniões podem estar equivocadas. Focar em construir um diálogo, em vez de tentar ganhar uma discussão, pode transformar conflitos em oportunidades de entendimento e evitar desgastes emocionais desnecessários. Aqui está como essa abordagem ajuda, especialmente quando você lida com alguém que acredita ter sempre razão. Reduz tensão e defensividade. Quando o foco está em vencer, a outra pessoa sente que precisa defender sua posição a qualquer custo, escalando a tensão. Mas quando você prioriza o diálogo, a conversa pode se tornar menos hostil. Use frases como: quero entender melhor seu ponto de vista. Vamos encontrar um meio termo que funcione para nós dois. Facilita a empatia. Pessoas teimosas ou dominadoras frequentemente querem ser ouvidas e respeitadas. Demonstrar que você valoriza o ponto de vista delas pode abrir espaço para reciprocidade. Repita ou valide parte do que a pessoa disse, mostrando que está ouvindo. Eu entendi que você acha isso porque resuma a visão dela. Faz sentido neste aspecto. Promove um ambiente colaborativo. Ao invés de criar um clima de competição, onde há vencedores e perdedores, você cria um ambiente de colaboração. Isso diminui resistências e pode levar a soluções mais construtivas. Substitua frases de confronto por questões que estimulem a cooperação. Como podemos resolver isso juntos? Qual seria uma solução que funcione para ambos? Preserva relações. Discussões baseadas em ganhar podem deixar ressentimentos duradouros e até mesmo rupturas em relacionamentos pessoais ou profissionais. Priorizar o diálogo evita que o conflito desgaste a relação pessoal ou profissional. Mesmo em momentos difíceis, mantenha uma linguagem neutra e mostre preocupação com a relação. Essa conversa é importante para mim, porque nossa relação é valiosa. Mantenha o controle das emoções. Lutar para vencer coloca pressão emocional em você, especialmente se o outro lado for inflexível. Construir diálogo foca em processar as informações, não no ego. Lembre-se de que o objetivo é o entendimento, e não provar que está certo. Respire antes de responder e pergunte-se: o que importa mais? Minha paz ou essa discussão? Favorece aprendizado e resolução. No diálogo, há mais abertura para analisar fatos, perspectivas diferentes e aprender algo novo. Mesmo que você não mude a visão do outro, o tom colaborativo pode gerar avanços. Use frases que mostrem disposição para explorar juntos. Pode me explicar melhor? Quero ver se estou entendendo bem. Talvez possamos olhar essa questão de outra perspectiva. Contribui para soluções duradouras. Uma solução onde ambas as partes se sentem ouvidas tende a ser mais sustentável do que uma em que apenas um lado ganha. Termine a discussão propondo ações concretas e acordos que respeitem ambos.
Que tal tentarmos isso por um tempo e depois conversarmos sobre o resultado? Seja estratégico em apontar erros. Ao invés de acusar diretamente, proponha reflexões. Será que tem outras formas de ver isso? Reconheça pontos de convergência. Isso reduz o tom confrontativo. Exemplo: concordo com você nisso. E além disso, será que podemos considerar tal ideia? Ao focar no diálogo, você desarma a outra pessoa sem necessidade de embates. Cria oportunidades para colaboração e respeito mútuo. Protege sua saúde mental e mantém a relação de forma saudável. Essa abordagem transforma conflitos em uma ponte para conexões mais profundas e maior harmonia, independentemente da teimosia ou rigidez da outra pessoa. Reflita sobre o impacto do seu orgulho. Se queres melhorar, aceita ser considerado insensato e ignorante. Epicteto Enchiridion. Frequentemente, o desconforto diante de pessoas inflexíveis vem do nosso próprio desejo de provar que estamos certas. Examine se esse impulso é realmente necessário ou se pode ser abandonado em favor de um relacionamento mais tranquilo. Pergunte-se: o que estou tentando provar e por quê? Lembre-se, minha amiga estoica, só é realmente humilde aquele que aceita ser humilhado. Refletir sobre o impacto do seu próprio orgulho ao lidar com pessoas que acreditam sempre ter razão pode transformar a maneira como você enfrenta situações desafiadoras. Ao diminuir o peso do orgulho pessoal, você reduz conflitos, preserva sua saúde emocional e facilita a criação de um diálogo mais saudável. Vamos ver como refletir sobre o seu próprio orgulho pode ajudar em uma situação com pessoas que estão sempre cheias da razão. Identifica suas reações automáticas. Orgulho pode levar você a reagir impulsivamente para defender seu ponto de vista, o que alimenta discussões. Refletir sobre suas reações permite quebrar esse padrão. Pergunte-se: estou discutindo para provar meu valor ou porque realmente é importante? O que eu ganho emocionalmente ao tentar convencer essa pessoa agora? Reduz a necessidade de vencer. Quando você reconhece o papel do orgulho, percebe que estar certa nem sempre é essencial. Nem toda batalha precisa ser travada. Lembre-se de que a vitória numa discussão não significa necessariamente resolver o problema. Priorize paz sobre ego. Isso vai importar daqui a uma semana, mês, ano. Posso deixar isso ir sem que isso me diminua como pessoa? Cria espaço para a empatia. Se você está focado no orgulho, pode fechar espaço para ouvir genuinamente o outro. Diminuindo essa barreira, você entende melhor as motivações da outra pessoa. Mude seu foco de defender meu ponto para entender o que está por trás da visão dela. Use perguntas: o que faz você pensar assim? Ou, o que é mais importante para você aqui? Mantém sua energia emocional. Orgulho tende a esgotar emocionalmente quando você sente que precisa constantemente se justificar ou se reafirmar. Ao abrir mão do ego em situações desnecessárias, você preserva sua energia. Respire fundo antes de reagir e pergunte a si mesma: isso é tão importante assim para mim agora? Demonstra maturidade e liderança. Pessoas que deixam o orgulho de lado em discussões difíceis demonstram força interior e controle emocional, o que frequentemente inspira respeito. Mostre que sua prioridade não é vencer, mas construir um entendimento mútuo. Prefiro encontrar algo que funcione para todos ao invés de insistir apenas na minha opinião. Evita ressentimentos. O orgulho nas discussões pode levar a palavras ou atitudes que causam danos às relações no longo prazo. Abrindo mão de embates desnecessários, você protege a relação. Em vez de focar em provar um ponto, diga: acho que temos opiniões diferentes, mas respeito o que você pensa. Podemos concordar em discordar sem problema. Permite escolher suas batalhas. Nem toda situação exige sua intervenção ou correção. Ao superar o orgulho, você aprende a priorizar o que realmente merece esforço. Pergunte-se: isso vale o desgaste? Posso deixar essa pessoa manter a visão dela sem que isso afete minha tranquilidade? Cultive a autoconfiança. Lembre-se de que sua autoestima não depende de estar sempre certo. Além disso, em algumas situações,
Não há respostas absolutas, apenas diferentes perspectivas. Reconheça quando ceder. Ceder não é fraqueza, é inteligência emocional. Muitas vezes, é melhor deixar a outra pessoa acreditar que venceu, se isso não for prejudicial para você. Pratique a humildade interna. Estar aberto a errar ou aprender promove mais harmonia em qualquer conversa. Refletir sobre o impacto do orgulho é um exercício de libertação. Ele permite que você priorize o diálogo, em vez de se agarrar à necessidade de estar certo. Mantenha sua paz emocional e preserve suas relações e transforme discussões em aprendizados e conexões mais profundas. Lembre-se, abrir mão do orgulho em momentos difíceis não diminui quem você é, mas amplifica sua sabedoria. Concluindo, minha amiga estoica, lidar com pessoas que acham que têm sempre razão é uma oportunidade de praticar as virtudes estoicas: paciência, humildade e autocontrole. Com uma abordagem baseada na razão e na empatia, você pode transformar esses desafios em oportunidades para crescer como indivíduo e construir relações mais saudáveis. Estou muito feliz que você tenha chegado ao final deste vídeo. Deixe um comentário sobre o vídeo e responda: você tem que lidar com muitas pessoas que se acham sempre certas na sua vida? Qual é a sua maior dificuldade? Traga a sua experiência, pois ela poderá ser útil para outras pessoas que estejam passando por situações parecidas com a sua. Se este vídeo te trouxe algum alento ou confortou o seu espírito, não perca a chance de ajudar outra pessoa. Compartilhe com alguém que está precisando de ajuda. Te espero no próximo vídeo. Até lá! Saudações estoicas da mulher estoica.